E nessa aula eu vou te mostrar os 7 erros que eu cometia, que a minha peça ficava assim, mas também eu vou te dar 7 soluções para o seu cesto ficar desse jeitinho firme, estruturado, do jeito que você imagina, para poder postar as fotos no Instagram, ter orgulho de presentear suas peças, vender. Então é fundamental que você assista toda essa primeira aula, porque ela é essencial para que a sua evolução aconteça e no final eu tenho um presente para você, então assista tudo. Eu poderia já começar ensinando a fazer a base, a subida, acabamento, mas não é assim que funciona o processo. Se eu fizer isso com você, da mesma forma como os métodos tradicionais, que você não vai ter explicação de nada, de agulha nem de fio, e o cesto vai dar errado e você não vai saber nem o porquê. Então, além de te ensinar o passo a passo completo, claro, com riqueza de todos os detalhes, eu quero te ensinar a pensar. Eu quero não só te dar o peixe, te dar a agulha e o fio, mas eu quero te ensinar a analisar, para que você, quando você estiver na sua casa, você saiba exatamente o que está acontecendo no seu cesto. Peraí, aqui está se abrindo. Por que está se abrindo? Olha, eu vou lembrar do que a Kelly falou. Quando fica aberto demais, pode ser por causa disso, que eu já vou te contar tudo. Então vamos lá. Para você que é iniciante do zero absoluto, vou passar uma lista de material também. Você vai precisar de um rolo de fio de malha. Vou falar um pouco mais das características do fio que você vai precisar, tá? Agulhas de várias numerações, também vou falar mais de agulhas, fita métrica, agulha e linha para poder fazer emenda, uma colinha também para emenda, agulha de tapeçaria que ajuda também para finalizar e tesoura. Então vamos ao primeiro erro que eu cometia e que me impedia de fazer o meu cesto perfeito como eu sonhava, e era exatamente o quê? Escolha errada dos fios. Como assim, Kelly? Para quem não sabe, o fio de malha, ele é reciclado. Claro, temos os fios produzidos também, que não tem irregularidade, nem emenda, mas no geral o que vende em armarinhos são fios de malha reciclados e que pode ter alguma irregularidade. Claro que com o passar do tempo já melhorou muito a qualidade dos fios. Temos fornecedores online também que tem produtos excelentes. O que acontecia muito comigo era simplesmente ver um fio de malha, amei aquela cor, eu ia correndo porque eu já queria pegar todas as cores que eu tinha gostado e já colocar dentro do carrinho, ia para casa toda feliz, mas quando eu ia fazer a minha peça, vinha um desespero. Por quê? Eu tinha comprado um fio seco, fino, para fazer um cestão reto estruturado e não dava certo e eu me frustrava e não sabia por quê. Então, quer fazer um cesto reto, firme, estruturado? O ideal são fios mais largos. Mas o que é o fio largo? Quando as pessoas falavam fio largo, eu não sabia o que é. Meu Deus, fio largo é 4 centímetros, 7, 2? Não sabia, nunca tinha ouvido falar. Mas, para mim, um fio fino é um fio de 1 centímetro, 1,5 centímetros, ou até menos, né? Menos já é extra fino, né? Um fio de 2 centímetros, passou disso, né? Até 2,5 centímetros é um fio mais fino, mas eu vou te mostrar que tem exceção. Por quê? Fios mais largos para mim já são fios de 3 centímetros, 3,5 centímetros para poder fazer esse cesto. Eu usei um fio de 3,5 centímetros, já foi excelente, o resultado já foi maravilhoso. Mas significa que você não pode fazer cestos com fios mais finos? Pode. Inclusive, esse daqui eu fiz com um fio de 2,5 centímetros, mais ou menos tem esse fio. Outras peças você também pode fazer com fios mais finos, né? Seja detalhezinho, essa guirlanda também ficou melhor com fio mais fino. Eu gosto de suplar mais delicado, então utilizo o fio mais fino. Dá para fazer com fio mais largo? Dá também. Esse tapete aqui, por exemplo, todos eles são de espessuras e marcas diferentes. Depois tem que fazer troca de agulha, ajuste, né? São detalhes mais aprofundados que eu vou falando com você também durante essa semana. Mas o que não pode acontecer é você pegar tudo isso que eu tô falando como verdade única e absoluta para sua vida em relação a fio de malha, porque
Há suas exceções, e fio de malha, eu sempre digo e repito, é relacionamento. Você precisa tocar o fio, experimentar, esticar, medir. Experimente fios de marcas e texturas, espessuras diferentes, para que você conheça na prática ali o que é realmente aquele fio. Não tenha ódio por fio de malha, nem por nenhuma marca, porque, como eu disse, o fio de malha é reciclado. Essas marcas, elas não produzem o fio de malha. Então, uma mesma marca, ela tem fios de todos os tipos. Fios largos, fios mais finos, fio com elasticidade, fio sem elasticidade. E tem pessoas que preferem fios com determinadas características. Por isso é importante você conhecer vários tipos de fios, de vários fornecedores, para você saber realmente do que você gosta e o que fica melhor com cada resultado. Só para você ter ideia, esse fio, ele tem mais ou menos 2 centímetros. Esse outro também mais ou menos 2 centímetros. Só que são fios completamente diferentes. Quando eu estico os 2 fios, eles ficam um completamente diferente do outro. Esse daqui fica encorpado e esse outro fica ralinho, fininho. Por quê? Quando eu abro esse fio e toco, olha a importância de sentir, se relacionar com o fio. Eu vejo que por dentro ele tem tipo um pelinho, sabe? Ele é um fio que, por mais que tenha 2 centímetros, mas ele é encorpado, ele é um fio gordinho, fofinho. Então isso me permite usá-lo para fazer um cesto firme, reto e estruturado também. Com um fio mais fino, dá para fazer, como eu mostrei para você? Dá para fazer. Dependendo da peça, do ponto, né? Um ponto mais trabalhado, eu prefiro fios mais finos. Mas se for para fazer um cesto, mesmo com ponto baixo centrado, dá para fazer com fio mais fino também, só usar uma agulha menor. E se você vai fazer uma bolsa, né? Alguma peça que precisa ser mais leve, você vai precisar de fios mais finos também. Mas acontece de mesmo fios mais finos, por exemplo, de 2 centímetros, ser um fio pesado, dependendo do material que é aquela malha. Se você for numa malharia, você vai ver como tem vários tipos de malha. Então, o fio de malha, da mesma forma, e por isso uma marca tem tantos fios, um tão diferente do outro. O ideal é que você analise o seu fio, coisa que eu não fazia. Então, vai fazer sua compra, vai até o armarinho, já vá com um planejamento prévio. O ideal é que seja assim. Claro, né, que a gente quer comprar fios de vários tipos. Tem estratégia para isso também, depois eu vou aprofundar mais nesse assunto, mas se você souber qual vai ser o destino daquele fio, melhor ainda. Porque se você precisa de um fio de determinada cor para fazer um cesto firme, estruturado, você já não vai comprar um fio fino, mesmo tendo se apaixonado por aquela cor. Tem como você até fazer ajustes, né? Troca de agulha. Eu ensino técnica de fio conduzido também, para usar fio fino, para deixar o cesto firme, estruturado, com ponto baixo centrado. Tem, mas o ideal é você já escolher esse melhor fio para a peça que você vai fazer. Então, dependendo do objetivo da sua peça, né? Para que você quer aquele fio, ele precisa ter suas características próprias. A escolha de um fio para uma determinada peça vai ser diferente para uma outra peça que você queira fazer. E você também, depois de um tempo, vai conhecer o tipo de fio que você mais gosta. Eu, por exemplo, não gosto muito de fio tipo de camisa polo, então hoje eu evito comprar esse tipo de fio de malha. E mesmo você que não vá comprar no armarinho, vá comprar online, explique para o fornecedor como é o fio que você precisa e para que é aquele fio. Vai pedir fio para bolsa? Já avisa que você precisa de fios mais leves, mais finos, porque você precisa fazer uma bolsa, ou que você precisa de fios mais largos, porque você quer fazer um cestão firme, alto. E se você comprar no armarinho, vá com calma, não tenha pressa e não tenha vergonha de abrir o rolo. Converse com o dono do armarinho, explique para ele, né, que um fio de malha é diferente do outro, que você precisa analisar o fio, esticar, medir para ver se tem elasticidade, porque senão quando você chegar em casa vai ser aquela decepção, você vai ter um grande prejuízo, vai ter jogado dinheiro fora e às vezes não vai saber o que fazer com aquele fio. E durante essa semana eu vou te mostrar também o que você pode fazer com
alguns fios que você tem aí em casa parado. Então acompanha tudo. Dependendo do fio que você tiver em casa e ele estiver áspero, te machucando, até colocá-lo no amaciante já transforma o fio. Então, sem preconceito com fio de malha, relacione-se com o fio. E a grande sacada, então, para você fazer a melhor escolha do seu fio de malha é analisar o fio. E a dica também para você que está na prática, escolha um fio gostoso, que você sinta prazer de tocar, de fazer os pontos, porque já tem os desafios, né? Já vai ser um aprendizado totalmente novo para você. Então, escolha um fio que você tenha prazer, mas também troque de fios, às vezes até aquela cor que a gente está trabalhando ali há tanto tempo já enjoa. Então troca de cor para poder dar um ar novo, troque de agulhas, experimente outra agulha para ver como ponto, porque o segundo erro que eu cometia era a escolha de agulha. Se você soubesse o quanto eu sofri, o quanto eu senti dores. Se você está sentindo dores nos braços, no punho, nas costas, em todo lugar, pode ser por causa da escolha errada da agulha. E eu vou virar a câmera para te mostrar melhor aqui na prática o que acontece quando você escolhe uma agulha errada para sua peça. Para você ter uma ideia, olha só esse cesto, que era um dos primeiros quadrados, tentativa, né, de quadrado que eu tinha feito. Em cima ele ficava bem arredondado, mas eu não entendia, né, por que isso acontecia, por que ele ficava mole e não todo durinho, mesmo sendo um fio mais largo. Porém, hoje eu consigo identificar que eu usei uma agulha grande para esse fio e para esse ponto. E eu vou te mostrar agora dicas para você também identificar se o seu ponto está grande ou não e qual agulha usar para cada tipo de fio. Tem um teste básico que nós podemos fazer, mas que não é garantia final para a escolha da agulha. Esse é um teste inicial apenas. Por exemplo, pega a agulha, posiciona dessa forma com o gancho virado para cima e passa o fio aqui por cima. Olha, sem esticar, o fio ele encobriu totalmente o gancho da agulha. E o que isso significa? Que essa agulha tá pequena para esse fio. Eu preciso de uma agulha maior, porque senão, quando eu começar a fazer os pontos, olha como o fio se solta da agulha e com isso eu vou fazer mais força e é aí que a gente sente muitas dores e começa a ter problema. Essa agulha é de tamanho 6, então se isso acontecer, é sinal que você precisa de uma agulha maior. Deixa eu experimentar essa outra agulha aqui, por exemplo, de número 10. Teoricamente, se eu utilizasse essa agulha para fazer os meus pontos, eles ficariam folgados. Porque, olha só, sobra uma ponta do gancho quando eu passo o fio. Pode dar uma esticadinha também, porque quando você fizer os pontos, eles ficarão tensionados, né? E isso é sinal de que os pontos podem ficar folgados. Por que podem? Porque cada ponto tem uma tensão. Se duas pessoas utilizarem a mesma agulha e o mesmo fio, os pontos vão ficar diferentes, porque cada uma tem a tensão de um ponto de uma forma. O ideal é que você pratique, conheça a tensão do seu ponto e eu vou te ensinar também como regular, fazer o ponto mais folgado ou mais apertado com a mesma agulha. E teoricamente, eu experimentando essa agulha de número 8, aparentemente ela seria o ideal para esse fio. Por quê? Não sobra e nem encobre o gancho. Isso é um sinal de que eu poderia utilizar a agulha 8 para esse fio. Mas vai depender da tensão do meu ponto e também até de que peça eu vou fazer, sabia? Por exemplo, para fazer meu cesto quadrado, teoricamente, essa agulha 8 seria a ideal para eu tecer os pontos. Porém, na prática foi um pouco diferente. Eu percebi que com a agulha 7 os pontos ficaram mais fechadinhos. Observe que não dá para ver essa correntinha. Isso que está passando aqui embaixo, esse fio, é a correntinha de cima desse ponto de baixo. Eu não consigo ver entre os pontos. Da mesma forma, olha só, nesse outro cesto, olha como eu consigo abrir com as mãos. Olha como dá para ver facilmente as correntinhas aqui entre os pontos. E isso, se acontecer no seu cesto, é sinal de que provavelmente você usou uma agulha
maior do que deveria para o fio, ou então os pontos ficaram folgados e tem como corrigir. E isso faz com que o seu cesto fique molinho e não todo durinho e firme dessa forma. Os pontos assim ficaram fechadinhos. Então é importante você conhecer a tensão do seu ponto, identificar essas diferenças de um ponto e outro, usado com uma agulha e outra. E eu te aconselho a tecer, experimentar o mesmo fio com agulhas diferentes, não desmanche a peça, para você observar, analisar como fica o aspecto de um ponto e do outro com agulha diferente. Da mesma forma, experimente a mesma agulha com fios diferentes para você ver também e analisar como fica. Lembra? Fio de malha é relacionamento, então experimente de várias formas para você conseguir identificar ali realmente o que está acontecendo na sua peça. Eu vou te mostrar ainda outros problemas que podem ocasionar se você utiliza agulha errada. Se você utiliza uma agulha muito pequena, além de causar dores, como eu disse, o seu cesto também ele pode, olha, começar a se entortar. Os pontos vão ficar apertados demais. Precisa estar no limite, nem tão folgado, mas também nem muito apertados. Outro detalhe importante, talvez você faz o teste, escolheu a agulha que teoricamente seria ideal, só que na hora de tecer os pontos, talvez, principalmente quando a gente está fazendo no sofá, né? O ideal é que você faça o seu cesto na sua mesa também. Quando você vai subir o cesto, por exemplo, você percebe que ele começa a fazer isso daqui, olha. Ele fica todo aberto e você não sabe o que está acontecendo, e pode ser porque os pontos estão largos demais. Teoricamente, essa agulha seria o ideal, só que eu não coloquei muita tensão aqui nos pontos, e daí o que aconteceu? Eles ficaram largos. Deixar assim não seria o ideal, nesse caso, para essa peça, para um cesto estruturado, com os pontos todos fechadinhos, subida retinha que eu quero fazer. E como eu poderia resolver essa situação? Trocando por uma agulha menor ou então tensionando mais os pontos. Como assim? Perceba que eu fui fazendo, olha só, esticando a agulha, eu não analisei para onde a agulha estava indo, o que estava fazendo, né? Fui esticando e só tecendo. E não é assim, é preciso prestar atenção no seu ponto para identificar o que está acontecendo ali. Por exemplo, aqui eu já consigo identificar que essas correntinhas estão largas demais. Passando o dedo aqui por baixo, ele entra facilmente. Isso é um sinal de que as correntinhas, os pontos, estão muito largos. E olhando aqui por cima, olha, eu vejo buracos. O ponto, ele se abre diferente desse outro aqui. Olha como a correntinha tá bem fechadinha. Então é pelo aspecto mesmo, é uma análise clínica e que se desenvolve com o tempo, realmente com a prática. E você já aprendendo isso agora, coisa que eu não tinha aprendido, vai encurtar bem esse caminho aí para você conseguir fazer o seu cesto como você sonha o mais rápido possível. Porém, eu vou te dizer mais, viu? Olha só, essa agulha, essa é número 7 e essa outra também, porém de materiais diferentes. Essa daqui tem um cabo emborrachado, essa não, é uma agulha da Círculo, porém é uma agulha importada, né, feita na China, então cada um é de um fornecedor, um produtor, com certeza. E quando eu passo a agulha aqui por cima, cada uma dessas agulhas tem um formato. Olha só, essa não encobriu o gancho, já essa outra encobriu totalmente. Então, mesmo as duas sendo de numeração 7, elas são diferentes. Eu aconselho você, então, a ter agulhas, né, de numerações diferentes, de numeração igual, mas de marcas diferentes também, e variar. Eu tenho aqui agulhas desde a número 4 até a número 10. Para quem está começando, é o ideal, porque a agulha mais fina, eu gosto dessa, prefiro essa mais fina com o cabo assim do que com esse cabo liso, porque dá mais estabilidade. Essa fininha mais para esconder os fios, para ajudar no acabamento. E uma agulha de numeração 6 a 10, eu penso que é o ideal. Se você tiver a 5, 5,5, ótimo também, porque pode aí depender de como é a tensão do seu ponto, como eu expliquei antes. Você vai encontrar agulhas tanto mais baratas, mas agulhas mais caras, por exemplo, essa daqui que vai te dar uma performance muito melhor, é uma agulha leve, então
Sendo mais caro, tem os seus benefícios, faça o seu investimento porque vale muito a pena. É uma agulha muito leve, não te causa dores. Essa daqui é da Prym, PRYM. Você deve encontrar na internet também para comprar. Tem agulhas da Clover e outras agulhas importadas que valem a pena. Outro detalhe também para você identificar que o ponto é largo, olha só, aqui é a frente do ponto, atrás dele passa essa alcinha. O meu dedo também passa facilmente aqui por trás. E isso é sinal de que o ponto está largo. Como eu disse, você pode trocar de agulha ou então, tensionando os pontos um pouco mais, você consegue deixar esses pontos menores também. Mas cuidado para você não tensionar demais e olha, vai ficar difícil com a mesma agulha. Olha como fica diferente o aspecto do ponto. Só que isso já indica que o ponto está apertado demais. Por que que eu sei disso? Além do tamanho dele, né, comparando com os outros, olha como tem buraco na peça. Isso é sinal também de que o ponto está apertado. Aqui atrás do ponto, como eu mostrei no outro que está folgado, que passa facilmente o dedo aqui por baixo, quando o ponto está apertado, nessa alcinha, fica muito apertado e isso também é problema. Se você quiser subir, por exemplo, o cesto pegando essa alcinha aqui de trás, já vai ser muito difícil passar a agulha por essa alcinha, porque o ponto está apertado, precisa fazer mais folgadinho então. O ideal é não fazer apertado demais, nem muito folgado. E para isso você consegue regular com a agulha dessa maneira. Puxa, olha só, pega para quem está começando a fazer um pouco mais devagar, coloca no meiozinho do ponto. Depois eu vou explicar um pouco mais, vamos ter aulas explicando a diferença de ponto baixo centrado, para quem está começando também, viu? Então aqui, colocando a agulha no meiozinho desses dois fiozinhos que formam essa letrinha V, é o ponto baixo centrado. Passar só por baixo da agulha é o ponto baixo, mas a gente aprofunda mais esse assunto durante a semana, tá? Então, aqui no meiozinho, eu coloco a agulha, saiu ali por trás, debaixo da alcinha, tá vendo? No meio dos dois fiozinhos, puxo o fio que está no rolo. Nesse momento, eu dou uma esticadinha na laçada. E olha só como a minha agulha ficou reta. Ela encosta aqui nessas outras correntinhas que vem no caminho aqui atrás, na mesma direção dessa alcinha que está na agulha. E nesse momento, eu já posso fechar o ponto. Diferente acontece se eu deixar, por exemplo, olha só, a agulha com a ponta virada para baixo. Isso vai fazer com que o meu ponto fique apertado demais. Da mesma forma, que se eu puxo a laçada e deixo a ponta da agulha virada para cima dessa forma, olha o que vai acontecer? O meu ponto ficou muito folgado. Então, meio termo, puxa a laçada, deixa a agulha reta, na mesma direção das correntinhas que vem ali atrás e fecha o ponto e você vai conseguir já a tensão do ponto ideal. Mas, claro, cada um tece de uma forma, tem as suas características, o importante é que esteja confortável para você. Não pode doer as suas mãos. Se estiver doendo, é sinal de que você está fazendo os pontos apertados demais. E quando a gente está começando, né, talvez pela ansiedade, nervosismo, a gente, né, quer fazer rápido e tal, eu sei bem como é, a gente costuma fazer os pontos muito apertados. Então não tenha medo de folgar o ponto, tá? Eu tinha medo, parecia que ia acontecer alguma coisa errada, tá? Não precisa, folgue sem medo e vá experimentando sem julgamento. Você está na fase de conhecer a tensão do seu ponto irregular. Mas detalhe importante, para esse tapete, um fio que teoricamente eu usaria a agulha 8 para fazer um cesto, para que os pontos ficassem mais folgados, mais abertos, já que é um tapete, eu queria que ficasse retinho, eu utilizei uma agulha 10 para que os meus pontos ficassem mais abertos. Da mesma forma como foi esse caso do suplá, né, em pontos altos, para o ponto ficar mais aberto, nesse caso, o ponto alto também utilizei uma agulha maior do que eu utilizaria para fazer um cesto com ponto baixo centrado, todo retinho, durinho. Diferente também aconteceu com essa peça. Para esse cesto, esse fio de 2,5 cm, eu usei uma agulha 6, porque eu queria que os pontos ficassem mesmo apertadinhos,
mais durinhos. Então, mais uma vez, fio de malha, agulha é relacionamento. Experimente fios diferentes com a mesma agulha, mesmo fio com agulhas diferentes, compare o resultado. Somente compare a sua peça de hoje com a sua peça de ontem para você ver como fica melhor e poder analisar e conhecer realmente como ficam os pontos e com qual agulha você gosta mais de trabalhar. Por exemplo, eu não me identifico tanto com essa agulha de acrílico, já tem pessoas que adoram usar agulha de acrílico, agulha de madeira, já outras pessoas preferem de alumínio, tem gente que não gosta de jeito nenhum dessa de cabo emborrachada porque essa parte de alumínio é menor, então é importante você experimentar para identificar qual que você gosta mais. Terceiro erro que eu cometia, sequência de aumentos, aumento em cima de aumento. Isso fazia com que a minha peça circular não ficasse redondinha, perfeita. Observe que tem aumento. Aumentos são quando dois pontos estão no mesmo buraquinho, no mesmo ponto, em cima de aumento, 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 e isso começa a dar bico na minha peça. Olha que interessante, esse era um erro para esse tipo de peça que eu queria que ficasse redondinha. Agora, se eu quero fazer a minha base nesse formato, perfeito, posso fazer dessa forma. E olha que interessante também, eu sei que aumento fica em cima de aumento e dá bico. Quando você quiser fazer uma peça que tenha um bico, um formato, uma bolsa, alguma coisa assim, você já sabe dessa informação. Tem base quadrada que eu utilizo aumento em cima de aumento para ficar dessa forma, com esses bicos, porque eu quero a base quadrada com essa pontinha, essa quina perfeita, exatamente como está aqui. Então você usa o conhecimento de uma peça para outra. Tá vendo só? O erro, ele faz parte do seu processo evolutivo. Se não houvesse o erro, como que você sairia daqui para aqui? Então, agradeça, faz parte, ele é importante para o seu processo evolutivo. Detalhe importante quanto à base também. Se eu quero uma base firme, estruturada, eu não vou fazer uma base com pontos baixos. Eu posso fazer base com pontos baixos? Pode, com certeza. Desde que o seu objetivo seja uma base mais maleável, que tem pontos lindos, perfeitos também. Mas se você quer uma base mais firme e estruturada, esse é o melhor modelo. Me dava muita dor de cabeça, era a subida do cesto. Como você pode ver, olha, a subida desse daqui iniciou bem aqui. O lado avesso está para dentro do cesto. Tudo isso que eu estou te falando influencia no resultado final da peça. Olha só, já está até sujinho de tão antigo que é. Olha a subida desse daqui também, como está, e também com o lado avesso para dentro. Alguns fatores influenciam na subida retinha do seu cesto. Por exemplo, deixar o fundo avesso virado para dentro da peça ajuda a deixar o seu cesto abaulado dependendo da subida com esse avesso para cima. Tem como deixar o cesto retinho com a subida para baixo? Tem como, é possível também. Normalmente, como a gente começa a subida do cesto? Quando a gente está começando, pega só essa alcinha aqui do ponto e faz a subida. E olha só o que eu estou fazendo aqui, apertando demais os pontos. E daí começa a dar buraco. Esses primeiros pontos da primeira carreira, normalmente eles ficam menorzinhos mesmo. Mas, por isso, a gente tem que folgar mais o ponto, deixar o ponto maior, mais folgado, porque depois ele tende a diminuir. Mas a subida ideal, para mim, não é essa, porque dá buraquinho. Uma outra coisa que você pode fazer, tudo bem, é pegar essas duas alcinhas. Pega uma alcinha da correntinha e essa outra alcinha de trás do ponto e fecha. Só que esse tipo de subida também tende a deixar o cesto mais abaulado. Tanto que quando eu quero fazer um cestinho, um mini cestinho abaulado, eu faço esse tipo de subida. Também utilizo essa subida só pegando a alcinha de trás do ponto e aqui do fundo fica dessa forma. Só que essa subida também tende a deixar o cesto mais abaulado. Se você analisa, olha só, vira o lado avesso para cima, olha como aqui se encurva. E o que vai acontecer com o seu cesto? Ele vai se encurvar também, ele vai abaular. A subida perfeita, ideal e que eu mais gosto é que fique aparecendo assim, tá vendo? Essas correntinhas aqui na lateral. Eu amo esse tipo de subida, coisa que eu não
conseguia fazer antes. E essa outra subida aqui ficava aparecendo um pouco as correntinhas, mas não era exatamente a correntinha que aparecia aqui assim, dessa forma. E isso era um charme que eu era apaixonada e queria fazer a subida perfeita, sem marcação, sem conseguir, né, ver onde começou a subida. E foi quando se desenvolveu o método Cestos Perfeitos. E eu vou te ensinar essa subida perfeita também na aula de subida e acabamento 1000% invisível. Para ele ficar mais firme, reto e estruturado, eu prefiro deixar o avesso para baixo da peça. Tem como deixar o avesso para cima? Tem também. Em algum momento durante essa semana eu vou te mostrar, então acompanha tudo. E aqui por cima faço pontos baixíssimos e depois começo a subida do cesto. Quinto erro, dá continuidade com o fio irregular. Olha só o que acontece aqui, perceba a diferença desses pontos para esses outros e você vê até pelo tamanho. Só que quando a gente está começando, muitas vezes a gente não percebe isso. E você só vai perceber quando terminou a peça que tem alguma coisa estranha, muitas vezes você nem sabe o que é. Então, para os seus pontos ficarem todos certinhos, perfeitos, iguaizinhos, despreze a parte mais fina do fio. Então aqui, quando você identificou que ficou mais fino, e com o tempo, às vezes alguns dá para você identificar assim no olhômetro mesmo, já outros você não percebe porque é tão sutil e você aperta mais o ponto sem querer. Então, com o tempo, você só de passar a mão, você vai perceber que o fio afinou. Nesse caso, já dá para ver porque ele está danificado. Então, quando isso acontecer, você pode cortar, emendar com a agulha e linha. Vamos aprofundar mais no tema de emenda, mas algo simples, rápido, que resolve o seu problema, é só dobrar essa partezinha ali desigual para trás. Se você quiser, você pode até afinar mais. Tem outras formas também que você pode cortar, enrolar o fiozinho aqui por dentro. Depois aprofundo mais nesses detalhes. E você puxa a parte que já se igualou ali por trás. Cuidado para não puxar a parte mais fina. E você recomeça a fazer os pontos normalmente até chegar do outro lado, e aqui por trás esse fiozinho vai ficando escondidinho. Dá uma puxadinha para eles não se embolarem também. Depois você pode até finalizar, se ficar grande demais você corta, pode fazer um pouquinho com agulha e linha, pode passar um pouquinho de cola também. É importante que a emenda esteja segura. E você pode fazer dessa forma tanto na base quanto na subida. Sexto erro, finalização, acabamento da peça. Eu não sabia finalizar as peças, fechamento de carreira, também não conseguia fazer o fechamento 1000% invisível e nem aqui no final. Olha só como ficava. Sétimo erro que eu cometia, troca de cores com fios completamente diferentes um do outro. Esse fio tem uns 3,5 centímetros, esse daqui deve ter uns 2. E olha só o que aconteceu. Aqui em cima, claro, começou a funilar. Da mesma forma que se eu tivesse utilizado um fio mais largo na parte de cima, aqui teria ficado maior do que a parte de baixo. Eu sei que é um sonho, principalmente quando a gente está começando, querer fazer troca de cores. É um aprendizado mais aprofundado, principalmente quando se trata de fios reciclados e diferentes um do outro. O ideal, claro, é que sejam fios iguais, vamos dizer assim, mas nem sempre é possível, a gente usa muitas vezes fio reciclado, então um fio é muito diferente do outro. O ideal é na escolha fazer o teste para escolher fios mais parecidos possível. Como assim? Você, por exemplo, pega os 2 fios que você quer usar e estica esses fios para ver se ao tensionados eles permanecerão na mesma espessura, porque muitas vezes você mede o fio, eles são iguais, assim como aquele amarelinho que eu mostrei e o azul, mas que quando esticados são completamente diferentes um do outro e vai acontecer do seu cesto ficar dessa forma ou aqui em cima maior. É possível ajustar até com troca de agulha, sabia? Se, por exemplo, aqui em cima tá maior, você quer deixar menor, o que você faz? Usa uma agulha menor. Se está menor, tá afunilando, quer deixar maior? Usa uma agulha maior. Mas também tem seu limite, não é fazer milagre, né?
querer utilizar esse fio de 1 centímetro com outro de 4 centímetros e simplesmente trocar de agulha e transformar o cesto, né? Mas também tem outras soluções para isso, né? Por exemplo, esse daqui foram os mesmos fios, antes e depois, e aqui por dentro eu fiz a técnica do fio conduzido. Aê, parabéns para você que chegou até aqui e eu tenho um presente para você. Eu criei um grupo onde você vai estar comigo e poderá tirar dúvidas direto comigo também dentro desse grupo fechado no Facebook. É só clicar aqui embaixo e ainda vou colocar uma lista de fornecedores de peças para você, claro que vai transformar os seus cestos em bolsas perfeitas também e alças de couro e ferragens, tudo com a melhor qualidade. E se você não me segue também no Instagram, @cestosperfeitos, siga, porque lá eu mostro todos os bastidores nos stories, então acompanha tudo. Beijo e até a nossa próxima aula.